E aí, galera, beleza? Hoje nós vamos começar um conteúdo muito bacana, tá? Que é o conteúdo de gravitação e equilíbrio, tá? A apostila botou esses dois conteúdos juntinhos, tá? Eles têm uma relação, sim, muito bacana, tá? Mas a gente vai ver que equilíbrio é bem curtinho pra gente. O que vai pegar mais no tamanho quantitativo é a parte de gravitação, ok? Galera, para a gente falar da parte de gravitação, a gente tem que falar primeiro dos nossos modelos cosmológicos. O que são modelos cosmológicos? São modelos, né, de como o universo era, tá? Então, a gente vai tratar aqui dois modelos que são os principais modelos que apareceram, né? Existem milhares aí, né? Hoje em dia existe um modelo muito famoso, infelizmente, que é o da Terra plana, né? Que é ridiculamente errado cientificamente, tá? Mas nós não vamos falar sobre isso porque isso não é ciência. Nós vamos falar sobre os modelos que passaram aí, né, pela ciência mesmo, que a gente aceitou por um bom tempo. O nosso primeiro modelo é o modelo geocêntrico. Geo é terra, cêntrico, centro, tá? Então a Terra estava no centro do universo, tá bom? Não é no centro do sistema solar, não, galera. Era o centro do universo, o centro de tudo, tá? Nesse sistema, a gente tinha essa configuração aqui, ó. Vinha a Terra, a Lua, Mercúrio, e tá vendo? Mercúrio, ele gira em torno da Terra e ainda gira em torno dele mesmo, tá? Vênus, o Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Os outros planetinhas a gente não sabia que existiam ainda, tá? Esse sistema, galera, geocêntrico, ele foi desenvolvido por Ptolomeu, tá? Por isso que a gente chama de sistema ptolomaico, tá? E ele, embora a gente assim às vezes ache, nossa, olha que viagem, ele fez muito sentido, tá? Até porque a gente tem a sensação de que realmente o Sol está girando em torno da Terra quando a gente está aqui da Terra olhando, né? Todo mundo tem essa sensação quando era mais novo e tem até hoje quando a gente olha, tá? E mais, ele explicava muito bem vários fenômenos, tá? Com bastante precisão. Então a gente conseguia, ele conseguia saber aonde Marte estaria em mês tal, por exemplo, na posição no céu, tá? Então assim, não era uma coisa ridícula, né? Uma coisa que assim, era isso porque o cara, sei lá, quis que fosse. Não, explicava muito bem, tá? Alguns fenômenos, estação do ano, várias coisinhas aí. Esse modelo ele explicava bacaninha, tá? Então, nesse sistema geocêntrico, a Terra fica no centro do universo. Aqui, galera, existe uma camada, tá? Que ele chamava de camada das esferas fixas, das estrelas fixas, tá? Que seria o final do universo. Então, o universo é um universo finito, tá? Ele tem um tamanho. E não era grande, não, não era grandes coisas, não. E as estrelas ficavam aqui numa casca, né, que eles chamavam de casca esférica, e é como se esses planetas eles girassem em torno da Terra em trilhos mesmo, tá? Seria entre uma camada e outra. E nessa camada de fora aqui, né, que é a camada onde fica, que eles chamam de camada das estrelas fixas, possuíam buracos, né, preenchidos por fogo, que são as estrelas, né? Hoje a gente já sabe que isso não funciona. E aí, galera, por que que, por exemplo, Mercúrio, né, aqui ele colocava girando dessa forma aqui? Primeiro, anteriormente, isso daqui girava normal, né? Mercúrio girava em torno da Terra só, Vênus também, Marte também, Júpiter também, Saturno também. Só que começou a acontecer algumas aberrações, alguns problemas. Que, por exemplo, quando a gente estava na Terra, a gente via um planeta se movendo, né, através do céu, a gente via que o planeta fazia esse movimento de vai e vem. Ele ia, né, e voltava. E isso não tinha como acontecer se esse cara tivesse essa configuração aqui, né, do planeta girar em torno da Terra. Então, qual foi a explicação que o Ptolomeu deu? Eles tinham aqui que a gente chama de epiciclos, que são círculozinhos aqui dentro da própria órbita. Então, esse movimento de vai e vem que a gente via no planeta, tá? Do planeta, né, indo no céu e depois voltando, é porque tinha essa trajetóriazinha aqui, né? Hoje a gente sabe que não é, porque na verdade isso acontece porque o Sol que está no centro, né? Aqui, como se aqui fosse o Sol, tá? Aqui, por exemplo, vamos supor que seja a Terra e aqui seja Marte.
E aí, quando a Terra passa por Marte, né, que ela está aqui mais rápida e a trajetória dela é menor, e aí a gente vê que Marte fica para trás, então tem esse movimento aparente de ter ido para trás, tá bom? Então ele inventou esses epiciclos, aqui começou a ficar extremamente complicado, porque se fosse o desenho real, tinha epiciclos dentro de epiciclos, entendeu? Então a gente tinha um cara aqui assim, que girava aqui assim, e um outro aqui assim, né? E tudo isso girando em torno para poder explicar os movimentos que aconteciam aí, tá? E aí, galera, né? Esse modelo aqui, tá? Ele ficou, assim, sabe, milhares de anos sendo um modelo aceito. Era um modelo aceito pela igreja, né? Vocês sabem que antigamente a igreja era como se fosse o Estado, né? E esse modelo ele era aceito pela igreja justamente por colocar a Terra no centro, né? Então, assim, o ser humano, né, o homem, era o centro do universo, né? A coisa da criação de Deus perfeita que ficava, e todo o universo era em torno do homem. Então, por isso que a igreja, na época, aceitou, né, esse modelo e mais do que isso, né, a galera que era contra esse modelo foi até para a fogueira, tá bom? Vamos então agora para o nosso próximo modelo, que é o modelo heliocêntrico. Então, bora lá. Nesse modelo, como o nome diz, hélio, tá? É Sol e cêntrico, tá? É centro do sistema solar. Nesse modelo aqui, tá? O Sol está no centro do sistema solar, tá? Não é no centro do universo, não. A gente já tem uma noção nesse modelo que o universo ele é extremamente grande, tá? Tão grande que a gente vai falar que isso é infinito, tá? Porque é um número absurdamente grande que a gente não consegue nem entender de tão grande que é isso. Então a gente fala que isso é um modelo que o universo ele era infinito, tá? E que os planetas giram em torno do Sol, tá? Em trajetórias circulares, bonitinhas. Então vem, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e o Plutão, tá? Então tem aqui uma configuraçãozinha para eles. Quem desenvolveu esse modelo aqui foi o Nicolau Copérnico, já ó, em 1433. Então, olha quantos milhares de anos, né, o modelo geocêntrico prevaleceu. Tá bom? Tem até hoje aí falando de terra plana, querendo trazer o modelo geocêntrico para cá e ainda juntar com terra plana, tá? Então, galera, esse modelinho aqui, né, ele é o modelo que hoje é o mais aceito. Ele explica as mesmas coisas, tá, que o modelo ptolomaico mostrava, né, com muito mais simplicidade. Ele é bem mais simples de se entender, tá? Então, como eu estava falando para vocês, quando a gente vê no céu, a gente está olhando no céu e tem Marte, aí um dia o Marte está aqui, né? Igual tá aqui acontecendo, né? Um dia o Marte está aqui, outro dia está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, depois ele volta. Por que isso está acontecendo? Porque em algum momento a Terra vai passar por ele. Ah, o GIF para, tá? A Terra vai passar por ele, então como ele vai ficar para trás, para a gente a sensação que a gente vai ter é que ele voltou, mas na verdade não, é a Terra que passou por ele, tá bom? Tá aqui o nosso amiguinho Nicolau Copérnico, que foi o cara que desenvolveu esse modelo heliocêntrico aqui, tá? E aí, galera, mais para frente um pouquinho, né, já em 1609, né, mais ou menos entre 1609 e 1619, teve um cara que é o Johannes Kepler, tá, que é um matemático alemão, né, ele é um astrônomo brilhante. Ele desenvolveu três leis para o movimento dos planetas em torno do Sol. Na verdade, é o movimento de qualquer corpo que está orbitando um outro qualquer, tá? Ele teve ajuda de um cara chamado Tycho Brahe, que era um astrônomo extremamente bom, que é esse camarada aqui, e era extremamente preciso. Falam que Tycho Brahe anotava tudo, sabe? Você podia ter ideia, ele anotava, então isso foi fundamental para o Kepler conseguir desenvolver as três leis do movimento planetário aí, tá? Que vão aperfeiçoar um pouco esse sistemazinho aqui que o Nicolau Copérnico criou, beleza? E o que a gente vai ver agora são essas três leis, ok? A primeira lei, galera, é a lei das órbitas. O que diz essa lei? A lei das órbitas diz que os planetas giram em torno do Sol em órbitas elípticas, em elipses. Então não é uma esfera, não é uma circunferência, desculpa, tá? É uma elipse. O que é uma elipse? A elipse ela é uma circunferência achatada, tá? Então é aquele formato oval.
E mais importante, o Sol ele não está no centro da elipse, tá? Ele está num dos focos. Foco vai ser um ponto aqui que vai estar deslocado ou para a esquerda ou para a direita da elipse. A elipse sempre tem dois focos, tá bom? O foco a gente não interessa para a gente por enquanto, então a gente vai ver isso em geometria mais para frente no ensino médio. Tá? Então o Sol está deslocado, tá? E os planetas giram em torno dele, tá? Esse desenho aqui, galera, é um desenho assim para enfatizar que é uma elipse, mas essa verdade essa elipse ela não é tão achatada assim não, tá? É quase que uma circunferência mesmo no caso do planeta Terra, girando em torno do Sol, tá? Mas é um pouquinho achatado, então não é, mas também não é essa coisa aqui, né, absurda não. O que a gente pode perceber que com essa órbita nesse formato de elipse, vão ter momentos que o planeta vai estar mais próximo do Sol e momentos que ele vai estar mais afastado do Sol. Tá? O ponto onde o planeta vai estar mais perto do Sol, nós vamos chamar de periélio. P, né, pensa de perto, e hélio, Sol. Então é o ponto mais próximo do Sol, tá bom? E com o ponto que ele vai estar mais afastado do Sol é o afélio, afastado do Sol, tá bom? Então, periélio é o ponto mais próximo e afélio é o ponto mais afastado. Cuidado, isso não tem relação nenhuma com as estações do ano, tá? Não quer dizer que quando está mais próximo é sol, quando está mais próximo é verão, quando está mais longe é inverno, não. Até porque quando é verão aqui no Brasil, é inverno nos Estados Unidos. E os Estados Unidos não está aqui, né? E o Brasil aqui. A Terra não se divide em duas, tá bom? Isso tem relação com a inclinação da Terra que a gente vai ver daqui a pouquinho, ok? Vamos para a segunda lei então, né? Bora lá então, galera. Ó, a segunda lei é a que a gente chama de lei das áreas, tá? O que diz essa lei aí, ó? O segmento que une o Sol a um planeta descreve áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Como assim? Olha só, vamos supor que o planetazinho esteja aqui, né, numa posição 1 em relação ao Sol, tá? A gente vai fazer uma linha imaginária dele até o Sol. E aí passa um certo tempo, tá? O planeta vai, né, tá girando em torno do Sol, tá orbitando, ele vai estar nessa posição 2 aqui, tá? Aqui vai ter formado uma área imaginária, tá vendo? Formada por essa linha, como se essa linha tivesse varrido, né, andado aqui uma área imaginária, tá? Que eu vou chamar de área 1, beleza? Aí, vamos lá, esse cara continua, tá? Com posição qualquer. Aí vamos supor que aqui, tá? Numa posição qualquer, tá? Podia ser aqui, aqui, tanto faz, tá? O planeta, né? Ele vai estar aqui num determinado momento e aí passe o mesmo tempo que passou para ele chegar daqui até aqui, tá? Passou o mesmo tempo para ele chegar nessa segunda posição, tá? Se tempo daqui que ele demorou para ir daqui até aqui for igual ao tempo que ele demorou daqui até aqui, essas áreas são obrigatoriamente iguais, tá? Então a área 1 é igual à área 2, ok? Então, por isso que a gente fala que ele faz áreas iguais em tempos iguais, tá? Então, se ele demora um tempo, vamos supor, de um mês para andar daqui até aqui, tá? E ele demora também um mês para andar daqui até aqui, então essa área é igual a essa área aqui. O que a gente consegue perceber, né? E o que é o mais importante dessa lei das áreas? A gente consegue perceber, galera, que, olha só, aqui, se esse tempo é igual a esse tempo, aqui ele andou uma distância muito maior, tá vendo? Embora as áreas sejam iguais, né? Porque essa aqui é mais gordinha, essa é mais fininha, mas também é mais alta. Embora as áreas sejam iguais, a distância que esse cara andou aqui é maior do que a distância que ele andou aqui. Então eu posso afirmar que a velocidade dele aqui é maior, porque olha só, ele andou uma distância maior no mesmo tempo, então a velocidade dele tem que ser maior do que a daqui. Qual que é a conclusão dessa segunda lei aí, que é a lei das áreas? Quanto mais próximo da estrela, né, no caso nosso Sol, mais rápido o planeta vai se movimentar. Então aqui o planeta está se movimentando mais rápido do que aqui. Então ele vem rápido, vai freando, 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 freando. Aí quando começa a aproximar, começa a acelerar. Acelera, 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 ganha velocidade, acelera, 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 acelera. E aí começa a frear, frear, aquela coisa de novo, tá? Que é o que tá aqui nesse nosso gifzinho, tá vendo? Então, ó, esse cara vem, né? Quanto mais próximo do Sol, a velocidade dele vai aumentando, que seria a setinha, tá? Aqui ele vai devagarzinho, vai ganhando velocidade, ganhando velocidade. Então, no periélio,
vai ser o ponto aonde ele vai ter a maior velocidade, velocidade máxima. No afélio, vai ser o ponto que ele vai ter a velocidade mínima, a menor velocidade. Então, por exemplo, a Terra gira em torno do Sol, ela não está sempre com a mesma velocidade, ela acelera e freia, tá bom? Mais próximo do Sol ela está mais rápido, mais afastado do Sol ela está mais devagar, ok? E aí, vamos para a terceira lei, né, que é a lei dos períodos. Aí, essa lei aqui, a gente vai ter um pouquinho de matemática nela, tá? O que diz essa lei? O quociente dos quadrados dos períodos e o cubo de suas distâncias médias do Sol é igual a uma constante K, igual a todos os planetas. Então, o que quer dizer isso, galera? O que é o período? O período é o tempo de uma volta completa do planeta em torno do Sol, né? Por isso a gente fala período de translação, né? Qual que é o período de translação da Terra? 365 dias, né? Então, o período de translação de um planeta ao quadrado dividido pela distância que o planeta está do Sol ao cubo dá sempre o mesmo valor. Não interessa qual seja o planeta e qual seja a distância dele. Então, olha só, por exemplo, o período de rotação, de translação da Terra em torno do Sol, em segundos, tá? É de 3,16 vezes 10 a sétima segundos. Tá? Então, a Terra demora aí aproximadamente são milhão, bilhão, tá? 3 bilhões aí de segundos para dar uma volta no Sol, né? Que seria a quantidade de segundos que a gente tem aí em um ano. E a distância que a Terra está do Sol é de 1,5 vezes 10 a 11 metros, tá? Que são mais ou menos 150 milhões de quilômetros, tá? Ou 150 bilhões de metros. Se eu pego e jogo nessa continha aqui, pego esse cara aqui ao quadrado dividido por esse cara aqui ao cubo, vai dar esse valor, tá? Que é a constante. Vamos ver para Marte. Se eu pego as informações de Marte, então, ó, o tempo que Marte demora para dar uma volta em torno do Sol é quase o dobro da Terra, tá vendo? 5,93 vezes 10 a sétima. E a distância que Marte está do Sol é de 228 milhões de quilômetros, ou 228 bilhões de metros. Tá? Se eu faço a mesma continha para Marte, pego o período dele, né, o tempo que ele demora para dar uma volta, elevo ao quadrado, e divido isso pela distância que ele está do Sol ao cubo, vai dar o mesmo número, 2,98 vezes 10 a menos 19. Tá? Então, esse valor é uma constante. Sempre, para qualquer corpo que está orbitando um outro corpo qualquer, isso é válido. Então, vale, por exemplo, né, igual aqui, para a Terra orbitando o Sol, vale para a Lua orbitando a Terra, vale para um satélite orbitando a Terra, tá? Vale para a Terra orbitando a galáxia, tá bom? Então, para qualquer corpo que esteja aí se movimentando, né, um movimento de órbita, essa relação é válida. O período, né, o tempo de órbita ao quadrado dividido pelo raio ao cubo vai dar sempre esse númerozinho aqui, tá bom? Espero que tenha dado para entender. Tem um gifzinho aqui mostrando pra gente, tá bom? Então tá vendo, ó, o cara, ele tá num raiozinho pequeno, então o período dele, né, tempo que ele demora para dar uma volta é pequenininho, já o cara que tá com raio 4 vezes maior, tá, o tempo dele aí vai ser maior para ele dar a voltinha em torno do planetinho, tá bom? Vamos ver um exemplo? Claro, né? Olha só. Dois planetas A e B descrevem suas respectivas órbitas em torno do Sol de um sistema solar. O raio médio da órbita de B é o dobro do raio médio da órbita de A. Baseando-se na terceira lei de Kepler, o período de revolução de B é... Então, olha só, galera. Vamos entender o que está sendo dito aqui. A gente tem dois planetas, A e B, tá? Que estão em torno de um Sol, aí, de uma estrela no sistema solar. Falou que o raio médio da órbita de B é o dobro do raio médio da órbita de A. Então, ele está falando que o raio de B, chamar de RB, é o dobro de RA, 2RA. Não sei quanto que vale isso, mas sei que é o dobro, tá? Então, baseando-se na terceira lei de Kepler, o período de revolução de B, então quero saber qual que é o período de revolução de B, o TB. Período é letra maiúscula, tá bom, galera? O T é maiúsculo. Quero saber qual que é o valor do TB. Tá? Esse valor vai ser em função do período de A, tá? Com certeza. Vai ser assim, 2 vezes o período do A, 3 vezes o período do A, não sei. Então, ó, a gente sabe que para nossa formulazinha, né, da lei de terceira lei é o seguinte: período ao quadrado sobre raio ao cubo é sempre igual a uma constante.
Então, se isso aqui dá sempre o mesmo valor, eu posso falar que o do A ao quadrado sobre o período do A ao quadrado sobre o raio do A ao cubo, né, que é a distância do A até o Sol, tem que ser igual ao período do B ao quadrado sobre o raio do B ao cubo, né? Porque sempre vai dar o mesmo valor, então posso igualar os dois. Falar que esse cara tem que ser igual a esse, que é o 2,8 vezes 10, eu não sei quanto lá. Tá bom? Aí, ó, vou substituir as nossas letrinhas. No lugar do raio de B, eu vou colocar dois raios de A, tá vendo? Então, repetir, e aqui vai ficar 2RA. Cuidado que todo mundo que vai estar elevado ao cubo, tá? Então, período ao quadrado de A sobre o raio ao cubo de A vai ser igual ao período ao quadrado de B sobre, aí ó, 2 ao cubo 8, raio ao cubo de A, tá bom? Cuidado, tá, galera? Quando a gente fala raio aqui, não é o raio do planeta, não, tá? É o raio que a gente fala é a distância do planeta até a estrela, até o Sol, tá bom? E aí, moçada, ó, que maravilha. Vou passar esse cara para lá multiplicando, esse daqui para lá também, e a gente vai cortar o raio ao cubo com o raio ao cubo. Vai sobrar só o 8 aqui. Então vai ficar TB ao quadrado, o 8 passa multiplicando, igual a 8TA ao quadrado. Ou seja, o período do B ao quadrado é igual a 8 vezes o período do A ao quadrado. Tiro a raiz quadrada dos dois lados, né? Porque a gente quer saber aí o valor do período de B, não o valor dele ao quadrado, tá bom? Então vai ficar período de B igual ao período de A vezes a raiz de 8, né? Se a gente simplificar essa raiz de 8, isso vai dar 2 raiz de 2. Então o período de B vai ser 2 raiz de 2 vezes, né, o período do A, tá bom? Então, ó, 2 raiz de 2 vezes maior que o de A. Tá aí nossa respostinha. Espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida, né, só a gente conversar depois. E aí, lembra, a gente falou sobre as estações do ano e eu falei para vocês que esse negócio de verão e inverno não tem nada a ver com a proximidade que o planeta está do Sol, né? Por que então que existe aí outono, primavera, verão e inverno? Galera, olha só. A Terra, ela gira em torno do Sol, mas ela não gira retinha. Ela tem uma inclinação, tá vendo? Norte e o sul. O norte não é em cima e o sul não é embaixo. Ela tem uma inclinação, tá? Então, dependendo da posição em que ela está, uma parte do planeta vai receber mais luz do que a outra. Tá vendo aqui, ó? Tá no solstício de inverno, dia 21 de junho, tá? Quando começa o inverno pra gente aqui. Tá vendo? O hemisfério norte do planeta, ele recebe muito mais luz do que o hemisfério sul, né? Se eu dividir aqui, olha só a quantidade de sol que tem aqui e a quantidade de sol que tem aqui, tá vendo? Bem menorzinho. Então aqui bate menos sol, né? Então aqui vai ficar mais frio. É inverno no hemisfério sul pra gente, tá bom? Quando a gente está aqui, né? Essa imagem não ficou bacana, tá? Mas é, que a gente tivesse, é como se a gente tivesse aqui, né, a nossa parte iluminada. Isso estaria assim, tá? Então aqui, se a gente fosse ver legalzinho, a gente ia ver que a quantidade de sol para os dois pedaços, né, tanto para o hemisfério norte e para o hemisfério sul, é exatamente igual. A gente fala que é o equinócio de primavera, tá? E que é de igual, tá bom? Equinócio de primavera, então a quantidade de luz que chega no hemisfério sul e a quantidade de luz que chega no hemisfério norte é a mesma. Nesse dia aqui, no equinócio de primavera, a duração do dia e a duração da noite tem a mesma quantidade, tá? Então o período do dia, né, que está iluminado e o período que está escuro, né, tem exatamente a mesma duração. No solstício de inverno é o dia que a gente tem a noite mais longa do ano, tá? Então é o período que é o dia, né, onde a parte escura, né, que a gente chama de noite, tem a maior duração, tá? A gente continuando, a gente chega aqui no solstício de verão. Agora, o que acontece pra gente? Agora, se a gente for perceber aqui, tá? O hemisfério sul, que é essa parte do planeta, ele recebe muito mais sol do que o hemisfério norte, tá vendo? Então aqui no hemisfério sul vai esquentar mais, a gente vai chamar isso aqui de verão, e no hemisfério norte vai ser o inverno, tá? O solstício de verão é dia 21 de dezembro. Pra gente aqui é o dia mais longo do ano. Pro hemisfério norte é a noite mais longa do ano, tá? Continuando, né, a gente chega no dia 21 de março aí, que foi agora há pouco tempo atrás, chegamos no equinócio de outono, equi igual, né?
Então aqui é o começo do outono, tá? E aí nesse dia, tá? Tanto o dia quanto a noite tem a mesma duração, tá? E a quantidade de luz que chega tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul é exatamente a mesma, tá bom? Então não tem relação nenhuma com a proximidade do Sol, tem relação com a quantidade de luz que o Sol está dando para a Terra aí, né, por causa da inclinação dela. Tem um gifzinho que mostra isso melhor para a gente, tá vendo? Então aqui, ó, nós estamos nessa posiçãozinha aqui. Aí, ó, tá? Equinócio, tá bom? E aqui, solstício de inverno, né? Equinócio, e assim vai, tá bom? Espero que tenha dado para entender pelo GIF, pela explicaçãozinha aqui. Qualquer dúvida é só falar. E, moçada, vamos começar, né? O que a gente fala daí da gravitação universal, tá? O que é a gravitação universal? Moçada, eu já conversei um pouquinho com vocês sobre isso, né? Mas Isaac Newton, ele também passou por uma pandemia, né? A gente teve a pandemia aí da peste negra, né? Se eu não me engano. E naquela época fechou-se tudo também, foi muito pior, né? Morreu aí 1/3 da população do mundo, tá? E nessa época Isaac Newton estava na faculdade, tinha 20, 21, 22 anos, se eu não me engano, né? E a faculdade fechou. E aí ele foi, né, para uma fazenda no interior aí da Inglaterra, tá bom? Lá, né, como tinha muito tempo livre, ele estava estudando bastante. E aí reza-se a lenda, né? Isso é uma lenda, tá, galera? Que ele sentou embaixo aí de uma macieira, né? E aí caiu uma maçã na cabeça dele. E aí, a partir disso, ele começou a pensar nas relações, desculpa, entre o que fazia aquela maçã cair, tá? Galera, é óbvio que Newton não, a gente fala que Newton descobriu a gravidade, né? Isso é um erro, tá? A gente sabia que existia uma força que puxava as coisas para baixo. A sacada do Newton foi pensar o seguinte, que a mesma força que faz, né, a maçã, por exemplo, cair, é a força que mantém a Terra girando em torno do Sol, né? Ou a Lua em torno da Terra, que é uma força de atração gravitacional. Essa foi a grande sacada. Não foi dizer que existe uma força da gravidade puxando para baixo. Isso era óbvio, uma criança consegue perceber isso, tá? O grande esquema foi perceber que isso é a mesma força que mantém os planetas em torno do Sol, por exemplo. E a gente vai entender o porquê já já, tá? Moçada, e lembrando, tá? Esse pensamento do Newton não foi assim, né? Caiu a maçã na cabeça e o cara, nossa, é isso. Não. Ele estava estudando sobre isso, tá? Tava, né, ali quebrando cabeça, montando, pesquisando, tá? E conseguiu chegar a essa conclusão. Não foi a maçã que bateu na cabeça dele e o cara teve um insight ali fervoroso, não, tá? Qual que é essa lei da gravitação, galera? A lei da gravitação diz que dois corpos se atraem mutuamente na razão direta do produto de suas massas e inversa do quadrado de suas distâncias. What? Né? O que quer dizer isso, moçada? Quer dizer o seguinte, que dois corpos que possuem matéria, possuem massa, vai aparecer uma força entre eles de atração. Então, tudo que possui massa se atrai. Por exemplo, vocês possuem massa, assim como eu. Então, entre você e, por exemplo, sei lá, o celular que está na sua frente, existe uma força de atração, tá? Tudo que tem massa vai se atrair. E aí, como que a gente calcula essa força? Essa força vai depender aí de 4 fatorizinhos. Primeiro, a massa dos corpos que estão se atraindo, tá? Então, a massa do corpo 1 e a massa do corpo 2. E isso é diretamente proporcional. Então, quanto maior a massa, maior a força de atração, tá? A distância entre eles, tá? Só que essa distância é inversamente proporcional e ao quadrado da distância. O que quer dizer isso? Quanto maior a distância entre os dois corpos, menor vai ser a força de atração, menor vai ser essa força da gravidade. E uma constante de gravidade, que é um valor que vai estar sempre na fórmula, que a gente chama de constante, tá? Porque para que é esse valor? Para dar certo, tá? Que é esse númerozinho aqui. 6,67 vezes 10 a menos 11 newton vezes metro quadrado por quilograma quadrado, tá? Então essa é a nossa constante de gravitação universal. O que a gente pode perceber por essa fórmula, galera?
Tá vendo? Esse número aqui é um número muito pequeno, ó, 10 a menos 11, é 0,000000000000667, tá? Então, quando a gente joga esse número na fórmula, só vai aparecer forças que sejam que façam alguma diferença quando a gente tem massas extremamente grandes, tá? Ou seja, para a gente ter uma força gravitacional que interessa, que tem algum valorzinho, a gente precisa de massas muito grandes. Então, poxa, como eu falei para vocês, você está fazendo uma força de atração aí no seu celular. O celular está vindo na sua direção ou você indo na dele? Não, tá? Por quê? Porque as massas de vocês é muito pequena para que quando a gente fizesse essa continha aqui, dá um número significativo aqui. Porque esse número é muito pequeno. Então, se você substituir a sua massa aqui, a massa do celular, e a distância que você está do celular, né? E fizer a continha, vai dar um número assim, 0,000000000, por exemplo, 1 newton. Pô, isso não é nada, isso não faz força de nada, tá? Mas existe, essa força gravitacional existe. Então, por isso que nessa parte a gente vai estudar a força gravitacional entre os planetas, porque esses caras têm massas extremamente grandes, então essa força vai ser uma força significativa. E mesmo assim, galera, embora a gente tenha planeta aí, por exemplo, pega a Terra, né? A força gravitacional é entre você e a Terra. Então você pega a massa da Terra e a sua massa aqui, tá? Essa força vai dar uma força pequena. Tanto que, por exemplo, quando você pula, você consegue fazer uma força maior, né? Então você consegue ser mais forte do que a força que a Terra faz em você, porque mesmo a Terra sendo enorme, né, gigantesca aí em relação à massa, né, a força gravitacional são sempre forças muito pequenas. Para a gente ter uma força gravitacional muito forte, a gente tem que ter massas enormes, né, tipo um Sol ou um buraco negro, uma coisa do tipo, tá? Moçada, na fórmula, o que a gente tem que ter cuidado? Massas sempre em quilograma, então nada de grama, tá? Pelo amor de Deus. Distância sempre em metros, nunca distância em quilômetros. E geralmente nos exercícios vai ser dado em quilômetro porque ele está falando de distância de planeta, né? Então tem que transformar para metro primeiro e depois jogar na fórmula. Lembra que a distância é sempre ao quadrado, tá bom? E a constante é esse valor. Não precisa se preocupar em gravar esse cara aqui, tá? Toda constante é dada para vocês sempre no exercício. Isso em vestibular, em tudo, tá bom? Vocês não precisam decorar nenhuma constante. Essa força gravitacional vai ser calculada sempre em newtons, como qualquer força que a gente já conversou aí, tá? Então, moçada, entre dois corpos, a força da gravidade é sempre uma força de atração. Um corpo está atraindo o outro. E cuidado, essa distância entre os corpos é a distância entre o centro dos corpos, tá? Então, nessa distânciazinha aqui da superfície do Sol, por exemplo, até a superfície da Terra, não. É a distância entre o centro do Sol e o centro da Terra, tá? Se a gente pega, por exemplo, para a Terra, a gente faz qual que é a força gravitacional entre a Terra e eu? Ok? Então, o que eu tenho que usar? A distância que eu vou usar, né, entre eu e a Terra é o raio da Terra, praticamente, tá? Então, vai ser o raio da Terra. Ok? Então, ó, se eu quisesse calcular qual que é a força que a Terra me puxa aí para baixo, né? Eu vou pegar a constante, a massa da Terra, a minha massa, e dividir pelo raio da Terra, porque seria a distância entre eu e a Terra. Essa continha aqui, se eu fizer, né, constante gravitacional, massa da Terra e dividir pela distância da Terra, que seria o raio da Terra ao quadrado, isso dá 9,8, que é o que a gente chama de aceleração gravitacional. Então, essa fórmula aqui é a fórmula da força-peso. Massa vezes gravidade. Esse gravidade aqui é esse cara aqui, tá? A constante gravitacional, a massa do planeta dividido pelo raio do planeta ao quadrado, que aí já dá o valorzinho. Para a Terra a gente fala que é aproximadamente 10, né? E essa massa aqui é a massa do corpo, tá bom? Então, essa força, né, que une os planetas é a mesma força que faz as coisas ficarem no chão aqui grudadas, que é o que a gente chama de força-peso, tá? Beleza? Espero que tenha dado para entender aí. A gente vai usar essa formulazinha aqui bastante. E aí, moçada, olha só. Eu disse para vocês que essa força é uma força de atração. Alguém deve ter pensado isso com certeza. Pô, se é uma força de atração, então por que a Terra não cai dentro do Sol?
ser uma força de atração porque a Lua não cai dentro da Terra? A resposta é: está caindo, só que vai cair para sempre. Olha só, galera, vamos ver o desenhozinho aqui. Imagina que você esteja no topo de uma montanha, tá? E aí você joga um objeto com uma certa força, ele vai cair, né? Se você jogar ele com mais força, se tiver mais velocidade ainda, ele vai cair mais para frente. Se tiver mais velocidade ainda, ele vai cair mais para frente. Se tiver muita, mas muita velocidade, ele vai cair mais ainda para frente, né? Você botar mais velocidade mesmo, ele vai cair aqui quase atrás de você. Se você botar uma velocidade muito, muito, muito grande, ele vai entrar em órbita, que é o quê? Ele vai estar caindo para sempre, mas nunca vai cair. É o que está acontecendo com os planetinhas em torno do Sol e a Lua em torno da Terra. Tá caindo? Tá. Quando vai cair? Nunca. Tá caindo para sempre, tá beleza? Então, por isso está acontecendo. É uma atração, né? Tá atraindo, tá caindo, mas vai cair para sempre. Bacaninha pra caramba isso, né? Eu, pelo menos, acho. Então, vamos continuar. Olha só, exemplo de exercício, é claro, né? Calcule a força de atração gravitacional entre duas massas de 500 kg distantes 5 metros uma da outra. Então, moçada, ó, exercício de tacar na fórmula. A gente sabe que a força gravitacional é a constante gravitacional, a massa do corpo, a massa do outro corpo, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Geralmente a gente coloca mzão e mzinho, que mzão é a massa do corpo de maior massa e mzinho é a massa do corpo de menor massa. Como aqui, né, os dois corpos têm a mesma massa, não faz sentido. Então vai ficar 6,67 vezes 10 a menos 11, que é a nossa constante gravitacional, vezes 500 dividido por 5 ao quadrado. O que a gente tem que ter cuidado aqui, moçada? Notação científica. A gente está fazendo com conta com notação científica. A gente viu como faz isso esse ano, né? Então, ó, 500 vezes 500, tá? Isso daqui, se a gente quiser melhorar, eu vou melhorar isso daqui. Vou transformar esse cara para notação científica, tá? Então vai ficar assim, ó. Força gravitacional igual a 6,67 vezes 10 a menos 11 vezes 500 é 5 vezes 10 ao quadrado. Lembra disso? Né? A notação científica tem que ser um número entre 1 e 10, então a vírgula teria que ficar aqui, né? Como eu diminuir duas casas decimais, eu tenho que aumentar duas casas decimais, esse 2 é positivo. Vezes o outro 500, que também é 5 vezes 10 ao quadrado. Ok? Dividido por 5 ao quadrado. Então, ó, 5 vezes 5 é 25. Dividido por 25, né, que é 5 ao quadrado, corta. Oh, maravilha. Aí, ó, 6,67 vezes 10 a menos 11 vezes 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. A gente tem uma multiplicação aqui de potências de mesma base, né, que é a base 10. A gente repete a base e somos expoentes. Então vai ficar menos 11 mais 2 mais 2. Menos 11 mais 2 é menos 9, mais 2 é menos 7. E esse cara que eu repito. Pronto. 6,67 vezes 10 a menos 7 newtons. Isso é força, tá? Então, tá vendo? A força de atração entre dois corpos de 500 quilos, né? Que são, pô, corpos bem grandinhos aí, né? Mais ou menos o nosso tamanho quando a gente sair da quarentena, de tanto que a gente está comendo, né? Brincadeira. Tá? São corpos extremamente grandes. Olha qual é o tamanho da força entre eles. Extremamente pequeno, ó. Isso daqui é 10 a menos 7, então vai ser 0,000000667. Tá? Então é uma força ridícula. Para a gente ter uma força de gravidade grande, né, de atração gravitacional, tem que ter massas extremamente grandes mesmo. Tá beleza? Espero que tenha dado para entender essa. Acabou? Claro que não. Vamos lá. Ó, e aí agora que o bicho pega, que a gente vai ver continha de verdade, tá? Ó, a força gravitacional entre dois corpos de massa m1 e m2 tem módulo, aí deu a fórmula pra gente aqui, F igual a G, que multiplica m1 vezes m2 sobre o raio ao quadrado, que é a distância entre eles, tá? Deu a constante gravitacional pra gente. E aí, ó, sabendo que a massa de Júpiter é 2 vezes 10 a 27 kg, olha que massa enorme, tá, galera? É o 2 e 27 zeros aqui depois. E que a massa da Terra é 6 vezes 10 a 24, então também, né, não está muito atrás. O módulo da força gravitacional entre Júpiter e a Terra no momento de maior proximidade é... E falou que a maior proximidade ocorre, né, a uma distância de 6 vezes 10 a 11ª metros, tá bom? Então, moçada, queremos saber
qual que é a força de gravidade entre a Terra e Júpiter, tá? A força que a Terra faz em Júpiter e a força que Júpiter faz na Terra. Essa força é igual, tá? É um par de ação e reação, e nós vamos calcular essa força agora. Ó, a fórmula a gente sabe qual vai ser. A força gravitacional vai ser a constante universal, né? A massa da Terra vezes a massa de Júpiter dividido pela distância entre eles ao quadrado. A constante, 6,7 vezes 10 a menos 11. Massa da Terra, 6 vezes 10 a 24. Massa de Júpiter, 2 vezes 10 a 27. Essa ordem aqui tanto faz, tá, galera? Quem eu coloco primeiro. Dividido pela distância entre eles ao quadrado, tá? Então, cuidado para não esquecer o quadrado aqui. Aí, moçada, ó, muita atenção. Nós vimos como fazemos continhas com notação científica. Como que a gente vai fazer isso? Multiplico as mantiças, né, que são essas partezinhas aqui. Tá? Então, 6,7 vezes 6 vezes 2 vai dar 80,4, tá bom? Não está em notação científica 80,4, né, que tem que estar entre 1 e 10. Não tem problema, isso no meio da conta. E a gente soma os expoentes, tá? Então, vai ser menos 11 mais 24 vai dar 13, né? 13 com 27, 40. Ok? E aqui, como que a gente eleva ao quadrado? Normal, vou fazer ele vezes ele mesmo. Então, 6 vezes 6, 36. E 10 elevado a 11 vezes 10 elevado a 11, né? Vai dar 10 elevado a 22. A gente soma os expoentes. Ou, né, faz potência de potência. 2 vezes 11, 22. Tá? Como que a gente faz a divisão de notações científicas? Divido as mantiças, né? 80 dividido para 36, vai dar 2,23. E a gente subtrai os expoentes, lembra? Então, 40 menos 22 vai dar 18. Então, essa é a força de atração aí entre a Terra e Júpiter, tá bom? Então, uma força extremamente grande, tá? Por que a Terra não gira em torno de Júpiter, então, ou Júpiter em torno da Terra? Porque o Sol faz uma força muito maior, tá? Muito maior mesmo. E lembrando, tá, galera? Essa força aqui é a força que a Terra faz em Júpiter, que é a mesma força que Júpiter faz na Terra, tá? A força que o Sol faz na Terra, Sol, Terra, tá? O Sol puxa a Terra para cá, né, na direção dele. E a Terra puxa o Sol para cá, na direção dela. Essas forças são iguais, tá? É um par de ação e reação, terceira lei de Newton, tá? Que a gente calcula pela fórmulazinha aqui. Ah, então por que, que é a Terra que gira em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra? Porque como o Sol tem uma massa quase que infinita vezes maior do que a Terra, a inércia dele é muito maior. Então, para movimentar o Sol, precisaria de uma força muito grande. Então, ele fica paradinho. A Terra não. A Terra, né, como tem uma massa menor, a força para fazer ela movimentar é uma força menor. Então, o Sol consegue movimentar a Terra. Ok? Espero que tenha dado para entender, né? Aqui nossa letrinha B aproximadamente aí. Calma, não acabou ainda. Olha o exemplo 3. A força de atração gravitacional entre dois objetos de massa 50 kg e 100 kg é de 13,4 newtons. Determine a distância aproximada que separa esses dois objetos. Então, galera, ó, a gente tem aí as massas, 50 e 100 kg, está na unidade de medida certa. Nós temos a força já de atração. Ele quer saber a distância agora. Então, vamos tacar na fórmula. A força gravitacional vai ser a constante gravitacional, a massa de um vezes a massa do outro, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Aqui nesse exercício ele não deu a constante, tá? Mas sempre vai dar, galera. Se não der, é só olhar na apostila, tá bom? Não tem problema nenhum, não. Aí, ó, qual que é a parada? A gente já tem a força. A força é 13,4, tá? A constante gravitacional, 6,7. Massa de um, 50. Massa do outro, 100. Né? E a distância vai ser 13,4. Não, desculpa. A distância é o que a gente quer saber, né? O d ao quadrado, tá bom? Então, ó, vou passar esse d ao quadrado para lá e o 13,4 para cá para baixo, tá? E aí, vamos fazer essa continha aqui. Eu vou fazer, ó, 50 vezes 100 vai dar 5.000. 5.000 vezes 6,7. Quer ver? Deixa eu fazer essa continha aqui na minha calculadora para ficar melhor para gente. 5.000 vezes 6,7 vai dar 33.500, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, 33.500, tá? Quando eu fizer isso vezes isso, tá aqui, d ao quadrado igual vezes 10 a menos 11, tá?
dividido por 13,4. Aí, o que aconteceu aqui? Ele transformou isso aqui para notação científica. Então, para notação científica, tem que botar a vírgula, né, entre 1 e 10. Então, seria aqui, 3,35. Quantas casas eu andei? Eu andei 1, 2, 3, 4, tá? Então, eu diminuí meu número em 4. Então, tem que aumentar aqui em 4. Lembra que aumentar é somar, tá? Então, eu vou somar 4 aqui. Menos 11 mais 4, menos 7. Beleza? Então, foi assim que ele chegou nesse menos 7 aqui. Tranquilo? Aí, qual vai ser o nosso esquema agora? Agora, a gente vai fazer a divisão. 3,35 dividido por 13,4. Então, 3,35 dividido por 13,4. Isso vai dar 0,25. Então, fazendo essa divisão aqui, a gente vai chegar a isso aqui, ó, d ao quadrado igual a 0,25 vezes 10 a menos 7. Ok? Aí, o que acontece, galera? Para a gente tirar a raiz quadrada aqui, porque eu teria que tirar a raiz quadrada de um lado e do outro, né, para esse cara virar um d, que seria isso daqui. Quando a gente faz isso, vou fazer isso daqui. Vai ficar assim, ó, d igual a raiz quadrada de 0,25 vezes 10 a menos 7. Toda vez que a gente for tirar a raiz quadrada de uma notação científica, menos 7, né? O expoente tem que ser par, tá? Não pode ser expoente ímpar. Então, eu tenho que transformar esse expoente ou para menos 6 ou para menos 8. Eu que escolho, tanto faz, tá? Então, eu vou escolher para menos 8, foi o que ele fez aqui. Então, para menos 8, eu tenho que tirar um aqui, né? Porque menos 7 menos 1 dá menos 8. Se eu diminuir um aqui, eu tenho que aumentar um aqui. Então, minha vírgula tem que vir para cá, o número tem que aumentar. Então, vai virar o 2,5 vezes 10 a menos 8. Por que meu expoente tem que ser par? Porque quando a gente vai tirar a raiz quadrada, a gente vai dividir o expoente por 2, tá? Então, raiz quadrada de 2,5 é 1,6 aproximadamente, tá bom? E 10 a menos 8 dividido por 2 vai dar 10 a menos 4. Por que a gente divide por 2, galera? Só para lembrar. Porque lembra que isso daqui, ó, é a mesma... Isso daqui, né? Tá? É a mesma coisa que 2,5 vezes 10 a menos 8 elevado a 1 sobre 2. Lembra disso? Tá? Raiz quadrada é 1 sobre 2. Né? E se a gente fizer potência de potência, se a gente multiplica os expoentes, menos 8 vezes 1 sobre 2 vai dar menos 4. Então, nossa distância é essa daqui, 1,6 vezes 10 a menos 4 metros. Ok? Espero que tenha dado para entender esse exemplo também. E aí vamos lá, né? Vamos falar agora do que é centro de gravidade, tá? Galera, o centro de gravidade vai ser o seguinte: um corpo, né, extenso, um corpo grande, né, que tem as dimensões dele em porte, ele vai possuir um ponto aonde a força de gravidade vai atuar sobre aquele ponto, tá bom? Esse ponto onde a força de gravidade atua no corpo, a gente chama de centro de gravidade ou de centro de massa, tá? O que acontece? Quando a gente levanta algum corpo e o corpo permanece em equilíbrio, a gente está segurando esse corpo pelo centro de gravidade, pelo centro de massa. Então, por exemplo, se você pegar o caderninho de seu aí e tentar equilibrar ele com um dedo, você tem que botar o dedo no centro de gravidade, no centro de massa. Se você colocar mais para o lado, ele vai cair, ele não vai ficar em equilíbrio. Então, quando o coleguinha está girando o caderninho lá com a mão, né, ele está botando o dedo, né, no caderno, justamente no centro de gravidade. Então, para a gente conseguir equilibrar alguma coisa, nós temos que estar, né, segurando pelo centro de gravidade, tá bom? O centro de gravidade, galera, ele é um ponto que é como se a massa do corpo inteiro tivesse naquele ponto. Então, se eu levanto o corpo por aquele ponto, eu vou sentir o valor da massa inteira daquele corpo, tá bom? Como a gente determina esse centro de gravidade? Em figuras geométricas é de boa. Por exemplo, num disco é no meio do disco, tá? Num retângulo é só a gente fazer as diagonais dele e aonde se cruzam vai ser o centro de gravidade. Em um triângulo vai ser no baricentro. Lembra que era o baricentro? É o encontro das medianas, tá? Então, no triângulo, o baricentro vai ser o centro de gravidade. E se for numa figura muito doida, tá? Como que a gente faz?
a gente vai pendurar, tá? Vai pegar os vértices dessa figura, né? E vai sempre segurar, pendurar. E vai passar uma linha imaginária, tá? Então, vou pendurar por aqui, esse cara passa uma linha imaginária. Depois eu seguro esse cara por aqui, né? Ele, claro, ele vai tombar, né? Vai girar, faço uma linha imaginária. Aonde essas linhas imaginárias se cruzarem, ali vai ser o centro de gravidade, tá? Então, ali vai ser o ponto de equilíbrio desse corpo, tá? O que é importante desse centro de gravidade para a gente, galera? Que é o seguinte, para um corpo se manter em equilíbrio, para ele não tombar, para ele não cair, quando a gente faz uma linha, né, saindo do centro de gravidade do corpo, uma linha vertical para baixo, essa linha tem que passar pela base do corpo. Se ela não passa pela base, o corpo vai tombar com certeza, tá bom? Então tá vendo aqui, ó, tem um desenhozinho, né, da Torre de Pisa. Então por que ela não tomba? Porque se o centro de gravidade dela está aqui, vamos supor, né, tá deslocadinho aqui, quando eu faço a linha para baixo, passa pela base, tá? Se não passar pela base, aí esse cara vai tombar com certeza, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Ó, centro de gravidade aqui tá no meio, beleza, tranquilinho. Então, faço a linha para baixo, passa pela base, não vai cair. Também aqui, ó, tá o nosso outro carinha, tá um pouquinho mais pro lado, mas passo pela base, não vai cair. Agora, se esse cara tá mais inclinado ainda, meu centro de gravidade, quando eu fizer a linha, se ele passar por fora, né, não passar pela base, já era, esse cara vai tombar com certeza, tá bom? Ele não vai ficar em equilíbrio. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo essas posições malucas aí de yoga, do que for, tá? E a gente tem que manter em equilíbrio, a gente muda a nossa posição do corpo justamente para o centro de gravidade estar alinhado com a nossa base, no caso o pé ou aqui os braços, o que for. Se não tiver, moçada, esse cara vai cair com certeza, tipo o passinho do Michael Jackson, pra gente ver, tá vendo? Então a gente tem aqui, ó, tá vendo esse passinho do Michael Jackson? Por que ele consegue fazer isso aqui? Porque tem um pino que ele prende no pé, né? Tem até um dos vídeos que a gente pesquisa na internet, vê que dá um dos bailarinos dele dar uma tropeçada, tá? Porque isso aqui seria impossível. O centro de massa dele, né, estaria mais ou menos aqui na altura da cintura, não está pegando na base, então ele cairia com certeza, tá? Impossível fazer isso daqui fisicamente sem nenhum apoio, tá bom? E aí, galera, a gente tem três tipos de equilíbrio para a gente finalizar, tá? Nós temos o equilíbrio indiferente, estável e estável, tá bom? No equilíbrio indiferente, a gente pode movimentar o corpo para um lado e para o outro, que o centro de massa dele vai continuar no mesmo ponto, tá? Então a altura do centro de massa não muda. O centro de massa aqui dessa esfera for aqui no meio, se eu jogo ela para a direita ou para a esquerda, ela vai continuar aqui no meio, a altura do centro de massa desse cara. O equilíbrio estável, né, é que quando a gente muda, né, a posição do corpo, o centro de massa volta para o mesmo ponto. Então, por exemplo, se eu dou um toque nessa bolinha aqui, ela vai subir, mas ela vai voltar, né, oscilar até que ela para aqui e o centro de massa vai voltar no mesmo ponto que ele estava inicialmente, tá? O equilíbrio instável é quando o corpo está em equilíbrio, mas se quando eu desvio esse cara, tá? Se eu der um toque nele, o centro de massa não vai retornar espontaneamente para o mesmo ponto, para a mesma altura. Então esse cara vai descer, né? Ele não vai descer e subir sozinho, tá bom? Então esses são os três tipos de equilíbrio que a gente tem aí. Galera, espero que tenha dado para entender, tá? A nossa matériazinha é isso. Eu vou pedir para vocês fazerem o exercício da apostila, tá? Mas aí tá lá no Google Classroom para vocês o que eu vou querer, tá? Na próxima aula a gente corrige esses exercícios e continua, tá? Um beijão para vocês aí, se cuidem, fiquem com Deus.